Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. A gente queria agradecer também a parceria com aqui o Estação. Já são vários debates que nós realizamos. Nós somos da Universidade da Cidadania, da UFRJ, um órgão suplementar. Nós estamos realizando, a ideia é de construir, né, possibilidades de um debate público a respeito dos temas da cidadania, da defesa da democracia, e aí hoje, na questão central, a soberania do país, e também informar a gente, assim, o esforço da gente em gravar, né, que nós também temos um projeto junto às escolas públicas, estamos nos colégios estaduais, o projeto Caravana da Cidadania, que está preparando um encontro de teatro, de grupos de teatro de jovens em setembro, onde esses temas todos estão sendo discutidos e a gente está desafiando, né, essa juventude a debater esses temas, encarar as questões da cidadania e produzir alguma coisa em torno disso. Então, esses debates são levados para as escolas. Então, assim, além desse nosso encontro aqui, a gente espera que toda essa nossa discussão reverbere e possa, enfim, construir com as novas gerações novas pontes e possibilidades de reflexão. Eu queria chamar para conduzir esse debate, ele é uma construção coletiva, a curadoria dos filmes, basicamente, foi do Adilson Mendes, que é da nossa equipe, cineasta, diretor, pesquisador de cinema. Nós temos a jornalista Fernando Veloso, Tamar Silva, todos que formam a nossa equipe, Rita Anjos, acho que está aqui. Enfim, pessoal, toda a gente constrói coletivamente, mas a gente tem uma alma nesse debate. Eu queria agradecer e homenagear essa alma, chamá-la no sentido de que anima todos nós e construiu essa mesa. Eu queria chamar a Dulce Pandolfi, da nossa equipe principal, articuladora desse momento, para que ela pudesse conduzir o debate, para ser muito bom para todos nós, e para a alma de todos nós, né, no momento, né, em que nós estamos aí encarando talvez uma das conjunturas mais ásperas do ponto de vista do desafio, né? Quer dizer, a gente já encarou muita dureza, mas eu digo assim, o desafio das contradições que estamos enfrentando nesse momento. Muito obrigado e com muita alegria, com muito orgulho, eu queria então passar a palavra para a Dulce. A alma chegou. Funcionando, tudo bem? Bem, também agradeço muito a Eleonora. Como ela falou, essa é uma construção coletiva, é uma equipe muito pequena, que fazemos muita coisa. É realmente impressionante. Somos 7 pessoas, né? Nós temos agitado aí ao longo desse período. E eu agradeço muito a presença de todos. Agradeço novamente, queria chamar para a mesa o Guilherme Estrela, Ana Martins e a Ana Vilamena. Vocês podem vir para cá? Podem vir para a mesa. A mesa não tem uma mesa, é uma cadeira. Mas o seguinte, gente, na realidade, os filmes são um pretexto, né, para a gente travar um debate sobre uma questão crucial que nós estamos vivendo no Brasil de hoje, né? A questão da democracia, da soberania, do desenvolvimento, né? Então, quer dizer, embora os filmes tenham um valor importante, né? Alguns filmes históricos, 1941, o primeiro filme que passou, né? Depois esse filme que nós temos o Fábio Melo aqui na plateia também, que é o personagem central, aliás, eu aproveito para agradecer muito a FUP, né, que tem sido uma parceira nossa de primeira hora. Temos feito algumas atividades, né, com a Federação dos Petroleiros. Fizemos uma greve, fizemos presentes lá, fizemos debate, etc. Tal. Então, sem muitas delongas, eu vou apresentar rapidamente os nossos convidados, que nem precisam de apresentação. Né? Primeiro, Guilherme Estrela, que é o Flamengo Estrela, né? Aliás, tem o Guilherme Estrela também no futebol, né? Que eu descobri agora. Mas, enfim, tem o Guilherme Estrela no futebol, que é um grande jogador de futebol. Né? Então, o Guilherme é um geólogo, né? Tem uma importância enorme na questão do desenvolvimento do Brasil. Ele, aliás, foi estudante da UFRJ, né? Fez engenharia na UFRJ em 1964, acabou seu curso, e desde 1965 está na Petrobras.
Eu sei que, inclusive, nessa plateia que tem vários amigos que vieram só para ver o Estrela. Né? E ele é considerado, vocês sabem, o pai do pré-sal. Né? Porque foi uma importância fundamental na descoberta do pré-sal. Né? Teve uma tarefa fundamental, ele diretor, né, da Petrobras, é uma grande referência, né, no mundo da engenharia, no mundo da democracia e do desenvolvimento. Aqui do meu lado está o Frank Martins, que também não precisa de grandes apresentações. Frank é jornalista, um militante histórico, né, foi um dos responsáveis pelo sequestro do embaixador Elbrick, e por isso é uma pessoa não grata nos Estados Unidos, né? Talvez ultimamente, inclusive o que aconteceu com ele, que vocês acompanharam aqui no Panamá, tenha sido até por conta ainda desse episódio. A Franca, inclusive, foi ministro, né, do governo Lula, da SECOM, do segundo governo Lula, se eu não me engano. Enfim, é uma pessoa que está nativa, um companheirão. E aqui do meu lado, a bancada feminina, temos Rosângela Busanelli. Aliás, interessante, né? Porque a Rosângela também é geóloga, né? Então, são dois geólogos aqui na mesa. Ela se formou pela Universidade de Ouro Preto, tem mestrado, é da Petrobras, aqui está há muitos anos na Petrobras, e tem terceiro mandato, quarto mandato, como representante do Conselho Administrativo da Petrobras. É a única representante dos trabalhadores do Conselho. Então ela tem muito a nos contar. Então eu agradeço demais. Foi uma mesa até muito fácil de montar, muito difícil de pensar, mas facílimo depois de montar. Agradeço demais, porque ninguém regateou nada. Foi assim logo de primeira. Então eu agradeço muito. Agora, a dinâmica é o seguinte, cada um terá 10 minutos mais ou menos para falar. Né? A gente pode fazer nessa ordem, Estrela, Frank, ordem alfabética e Rosângela. E depois a gente abre para a plateia, porque a ideia é que a gente faça também um debate com vocês. Tá bom? Então, super obrigado a todos. Então, eu passo a palavra para o Estrela. Como você quiser, você é dono do pedaço. Você é a estrela maior de hoje, então você manda. A idade obriga também. Tudo bem. Primeiro, quero agradecer o convite da Luz por estar com vocês aqui, né? Para a gente discutir, conversar sobre petróleo, energia, sobre o Brasil, no final das contas. Também é uma enorme satisfação estar com o Frank, né? Um brasileiro que tem uma história, né, política a favor do Brasil, né? E também a Rosângela, que é a nossa representante, né? É a primeira representante mulher no Conselho de Administração dos Trabalhadores, né? E já foi eleita por 4 vezes. Aí você vê a importância da Rosângela, o que representa a Rosângela para o empregado da Petrobras, né? Muito bem. Quero cumprimentar o Thiago, né, Thiago? Você? Fábio Melo. Fábio, desculpa, né? Pelo vídeo que você fez. E já vou dizendo a você, é isso mesmo. A Petrobras emociona, meu filho. Tá entendendo? Nós já temos aqui vários colegas meus, né, da Petrobras, que infelizmente a minha idade faz esquecer dos nomes, se eu não conviver diariamente, né? Mas sei lá, o Ney Robinson, que engenheiro sempre, pesquisador, sempre um exemplo de, né, desenvolvimento tecnológico, sempre pesquisa, e tantos outros colegas que eu me lembro, mas o nome já me vai, né? Muito bem. Então, pelo tema que foi me apresentado pela Dulce, é um tema grande, é um tema de grande dimensão, né? Mas ele pode ser sintetizado em 2 coisas, a minha visão. Primeiro, energia. E segundo, política. Quando você trata de energia, na verdade, você está numa gestão política, né? Energia num país com a dimensão brasileira, com a riqueza do Brasil. Nós somos o 5º maior país de extensão territorial, somos um país riquíssimo em minérios em todo o território brasileiro, né? Temos a maior floresta equatorial do planeta, temos 2 aquíferos, os maiores aquíferos subterrâneos do mundo, o Alto Estão em Guarani, e somos o maior produtor de alimentos do mundo, ou quase o segundo maior produtor de alimentos do mundo, né?
temos uma costa marítima absolutamente extensa, que é a nossa Amazônia Sul, né? Então, é um país com um povo que concluiu, inclusive, nesses tempos passados, um estudo do genoma, né, do brasileiro. O povo brasileiro é o mais completo do mundo, tá? Entendendo? Enfim, é um país muito especial. O país não é um país comum. Não quero desfazer de outros países, claro, dos povos, né? Mas o Brasil é um país dos mais importantes do mundo, né? Mas dos grandes e mais importantes países do mundo, somos o menos industrializado, certamente o que tem maior dívida social entre todas as populações dos grandes países do mundo, né? Somos um país pouco desenvolvido do ponto de vista de ciência e tecnologia, tudo em relação à grandeza do Brasil, à nossa potencialidade. Então, temos um país para construir ainda, né? Temos um passado de lutas, né? Na área de energia, começou pelo Getúlio, como todos nós sabemos, né? Unindo já a propriedade do Estado sobre a água, né? Primeiro, e depois sobre o petróleo. Tá, e desde esse momento houve a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial decidida pelo petróleo, né? Segunda Guerra Mundial decidida pelo petróleo, né? Porque o Hitler, a invasão da União Soviética, era para Moscou e os campos de Baku, uma casca, porque a Alemanha já não tinha petróleo. Os campos que forneciam combustível para o exército das forças armadas alemãs era a Romênia, já em Franca Petróleo. E o Hitler teve a ideia maluca de ir para Stalingrado, né? E parou o exército para conquistar Stalingrado e perdeu. Então o Hitler perde a guerra também por falta de petróleo. Um dos motivos principais foi a falta de petróleo. Então, nas Ardenas, 200 tanques alemães pararam por falta de combustível, né? Muito bem. Então, vem o Getúlio, tem sempre aquela postura nacionalista, e aí, na minha visão, é a primeira intervenção dos grandes países do mundo. Está se falando agora dos Estados Unidos, como vencedor da Segunda Guerra Mundial, e a guerra, a Alemanha assina a rendição incondicional em maio, junho de 45, o Japão em setembro, né? E em novembro o Getúlio cai, depois. Então essa foi a primeira manifestação tendo no centro energia, que era o petróleo, né? Muito bem. Getúlio volta em 1950, já está na rua o movimento Petróleo é Nosso, e acaba o Getúlio fundando a Petrobras e, num arranjo político, colocou um monopólio estatal do petróleo. Isso foi em 53. Em 54, o Getúlio se suicida. Por pressões da grande mídia, todos nós sabemos, é a história que todos nós vivemos, né? E aí vemos a Petrobras como um monopólio estatal, né? E vamos para o ar, descobrimos a Bacia de Campos, em 1960, não me lembro agora, e a descoberta da Bacia de Campos traz ao Brasil a possibilidade da autossuficiência em petróleo, né? Nós éramos um gigante de pé de barro, um país riquíssimo, mas sem energia, né? Energia hidrelétrica, tudo mais, mas não era o suficiente. Muito bem. Então, entra o Fernando Henrique Cardoso. É interessante, o Muro de Berlim acontece em 89, cai em outubro de 89, em dezembro sai o Consenso de Washington. Quando sai o Consenso de Washington, todas aquelas regras de submissão de todos os países ao polo hegemônico que surgia, o único polo hegemônico, o capital financeiro transnacional, né? Entra diversos, já com uma onda de privatização, Collor e depois Itamar Franco, com a Siderúrgica Nacional, inclusive, né? Entra o Fernando Henrique, então cumpre o conselho do Washington quase todo, né? De qualquer maneira, pega a Petrobras, acaba o monopólio estatal, né? E abre as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, já dando uma gestão já financeira da Petrobras maior do que o compromisso com o Brasil. Muito bem. Entra o Lula em 2002, é eleito em 2002,
começa em 2003, e aí, novamente, o Lula tenta recuperar a mensagem do Lula, era a recuperação da importância da Petrobras no Brasil. Não é do monopólio estatal. Lula nunca foi a favor do monopólio estatal. Muito bem. Então, mas no meio, como diria o presidente da Petrobras, um grande brasileiro, né? Zé Eduardo, né? Dutra, né? É geólogo, inclusive, né? Pela Universidade Rural aqui, né? E o Dutra, e o Zé Eduardo, uma semana depois que eu entro lá como diretor de produção, numa decisão lá complicada, mas de qualquer maneira eu fui nomeado, e o Zé Eduardo me convoca e disse o seguinte: Estrela, estive com o Lula e ele deu o recado que eu passo para você. Petrobras, recupere a sua importância para o Brasil. E foi assim que foi iniciada junto com todos as equipes técnicas, né, da área de exploração e produção, uma retomada de investimentos, além da bacia de Campos, que era a bacia mais produtiva na época, né? Tiramos as sondas da bacia de Campos, descobrimos logo mexilhão, que a Miriam Leitão, geólogo daqui, sabe, né? A gente, biólogo, a geologia é a ciência da incerteza, né? Então, descobrimos mexilhão no primeiro poço de extensão da jazida, deu seco. E aí a Miriam Leitão, no Globo, como sempre contra a Petrobras, tem uma política que ela diz: não, o nome desse campo não é mexilhão, é mexilinho. Muito bem. Aí demos o segundo poço, né, e confirmamos o gás, é o maior campo de gás brasileiro. Muito bem. E vemos descobertas por descobertas na bacia de Campos também. Fomos para águas profundas também, né? Muito bem. E aí surge a oportunidade de testarmos camadas e reservatórios geológicos abaixo da camada de sal. Já em 2001, a Shell, um bloco que a Shell tinha com a Petrobras tinha 40%, se não me engano, né? A Shell começou a perfurar um pouco, aí no Fernando Henrique. Já a Petrobras, ainda estatal, já tinha perdido o monopólio, né? Mas já a Petrobras gerenciada privadamente, como se fosse uma empresa privada. A Shell vai e começa a perfurar o sal e começa a gastar dinheiro, porque perfurar 2 quilômetros de sal, são 2 quilômetros de tamanho do sal, por isso. Ela desistiu e a Petrobras, sabendo que a geração do petróleo estava embaixo do sal, né? A Petrobras parou também, porque já era uma empresa financeira. Então essa foi a grande decisão do Lula, de voltar a Petrobras para o seu compromisso com o Brasil, em primeiro lugar, do que com os acionistas privados, em segundo, eram minoritários, inclusive, no Conselho de Administração. Muito bem. E aí só para terminar, já estou excedendo o tempo, o Brasil volta a ter aquela ânsia de soberania energética que, conseguido, seria certamente um fator de poder político no Brasil, né? ainda num mundo de unipolaridade norte-americana, grande capital financeiro norte-americano, né? Mas, e gastamos aí, só para terminar, a diferença entre a Petrobras compromissada com o Brasil e a Petrobras da época do Fernando Henrique Cardoso foi o poço que eles não quiseram perfurar o sal, porque estava gastando muito. E nós gastamos 240 milhões de dólares para perfurar um poço que durou 1 ano e meio. Isso só a Petrobras, mas não é só a Petrobras. Só a Petrobras foi compromissada com o Brasil. E em nenhum momento eu fui chamado por quem quer que seja, dizendo: pô, você está gastando muito nesse poço. Não foi, isso era política de governo. Então, temos que reconhecer no governo Lula. E depois também continuou. Eu também bato palmas. Ainda que não concordo 100% com ele, mas a gente é outra coisa. Muito bem. E aí, o Brasil surge, já no mundo com certas modificações geopolíticas, o pré-sal dá ao Brasil um poder político absolutamente extraordinário. Um país desse tamanho, com essas riquezas, com esse povo maravilhoso,
tudo com essa, né, com essas, tendo energia, isso não passou na goela dos caras. Houve a corrupção na Petrobras, não poderia ter havido a corrupção na Petrobras, não poderia ter havido. Houve a corrupção na Petrobras. Mas, aí vem a professora Juliane Furno, doutora lá por Campinas, né, que ela tem uma tese lá de trabalho de doutorado. Ela diz: um dos objetivos do Lava Jato não foi só destruir a Petrobras, foi destruir as empresas brasileiras de engenharia. Porque com o pré-sal não veio só para terminar, não veio só a descoberta de 100 bilhões de barris, de reservas totais até mais, que o Fernando Governo Chaves calculou em 140 bilhões de barris, né? Junto com o pré-sal vem um negócio chamado marco regulatório, né? E o marco regulatório transformava a Petrobras em uma operadora única do pré-sal. Então, mudou o regime de concessão para partilha de produção, Petrobras como operadora única, junto com uma decisão política também foi central, o conteúdo nacional, né? para mobilizar toda a engenharia brasileira, né? E nós tínhamos, aí o governo fazia pressão mesmo em cima, chegamos a ter 65% do conteúdo nacional numa plataforma nossa, né? Os estaleiros brasileiros, então, muito bem. Aí é que está. Do outro lado, nós comumente não conhecemos a força que tem do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, olha, temos que acabar com isso. E criaram a Lava Jato com essa proporção. Não bastaram criar a Lava Jato. Tinha ainda muita coisa para fazer. O que fizeram? Deram o golpe de 16. Tiraram a Dilma da presidência. E com o Temer, modificaram toda a legislação que retira do governo, e a Rosângela sabe disso muito melhor que eu, o poder de gerenciar a Petrobras. A Petrobras foi transformada num fundo de investimento, né? Um fundo financeiro só com a prioridade de dar lucro aos seus acionistas, ao serviço privado. O governo só tem 35% das ações da Petrobras. Mas bem, esse é o momento que nós estamos vivendo. Entra o Lula novamente, e aí esse é o nosso desafio, na minha visão. Quer dizer, a transição energética está havendo a transição energética. Só sei o seguinte: o povo brasileiro, nós não consumimos energia. Nós somos a 9ª, 8ª economia no mundo, em consumo de energia estamos depois do 80º lugar. Consumo de energia per capita. O consumo de energia per capita é saúde social, é justiça social, é emprego, desenvolvimento. Então, isso tudo foi destruído. E esse é o nosso grande desafio, na minha visão, é que o governo Lula 4 efetivamente recupere o Brasil com base a energia brasileira, não é só a Petrobras, tem todo o setor elétrico também está privatizado, não é mesmo? Com políticas que efetivamente retorne ao governo, ao mando do governo brasileiro, o comando sobre a energia brasileira para efetivamente nos inserirmos num mundo que já está completamente multipolarizado. É preciso que o Brasil se insira com soberania total, né? Muito obrigado, Estela. Nem precisava ter corrido tanto, você estava encantando todo mundo com a sua fala. Poderia ter ido mais para frente, fazer o debate, você vai ter a oportunidade de voltar. E passa agora, é um prazer para o Franco. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, ter a oportunidade de conversar sobre os imensos desafios que nós temos pela frente e que tem a ver com um momento que não apenas nós, mas que o mundo está vivendo. E está aqui com o Estrela, está aqui com a Rosângela, está também com a Dulce. Pode falar um pouco mais perto do microfone. Vou tentar aqui. Eu costumo dizer que o golpe dado contra a Dilma foi dado por causa dos nossos acertos e que triunfou por causa dos nossos erros. Eu não vou me deter muito nos nossos erros, não. Eu quero pegar a parte dos acertos, porque isso é que nos dá a base para o futuro. E um desses acertos, foram muitos, mas um desses acertos que tem a ver com a nossa conversa de hoje,
foi a questão do pré-sal. Foi uma questão decisiva. O golpe, uma das razões centrais do golpe é deter o pré-sal sob o controle do Estado brasileiro. Isso é fundamental. Eles fizeram uma ofensiva em cima dos direitos trabalhistas dentro da Petrobras, e o filme mostra isso, mas eles fizeram uma ofensiva querendo ir tirando da Petrobras um caráter de uma empresa vertical que organizava o conjunto do petróleo. E o Estrela colocou muito bem que eles também fizeram isso no resto do setor energético, e fizeram isso porque nós tínhamos acertado. O Lula, no discurso dele, onde ele encaminha para o Congresso a nova proposta de marco regulatório, ele define de uma forma simbólica que o pré-sal era um passaporte para o futuro. Isso é fundamental. Era um passaporte para o futuro porque nos colocava com o controle da energia, a segunda fonte de energia do mundo que se industrializou. A primeira foi o carvão. A segunda passou a ser o petróleo. E está vindo outra por aí. Eu falo sobre isso depois. Então nós temos o quê? Um conjunto de acertos, porque não foi só as coisas fantásticas, e nisso aí o Estrela tem um papel, o Estrela e a equipe dele um papel fundamental, entende? Ou seja, de apostar na questão do pré-sal. E o governo teve um papel importante de apostar que a Petrobras era capaz de fazer aquilo, era capaz de extrair. Porque quando veio o pré-sal, a primeira reação é: mas nós não temos capacidade para explorar isso. E mostramos que tinha. Então, essa coisa do passaporte para o futuro, isso gera uma grande porrada na elite brasileira. Porque a elite brasileira, que de elite não tem nada, elite no sentido de capacidade de pensar, e que nas últimas décadas veio abandonando qualquer projeto de país, ela já não tinha muito, mas foi abandonando cada vez mais, ela não sabia como lidar com uma derrota política que ela teve, que não vamos esquecer, o Congresso aprovou a mudança do marco regulatório, eles não tiveram como peitar aquilo ali, porque também era um clima onde nós estávamos tendo uma atitude diante da crise de 2008, 2009, da economia mundial, uma atitude anticíclica, diferente da deles. E o Brasil saiu muito antes da crise do que os outros países que embarcaram naquilo. O Brasil não ficou salvando o banco, o Brasil ficou fazendo a roda da economia girar, e um dos aspectos disso foi a questão da Petrobras. Então eles entraram com tudo quando deram o golpe. Em cima da Petrobras, eu me preparando para essa conversa aqui de hoje, eu fiquei impressionado. Me desculpem falar, eu sou acionista da Petrobras. E sou acionista porque quando eu saí do governo em 2012, eu peguei parte do que eu tinha de investimento e disse: eu vou investir na Petrobras, que é um grande negócio. Naquele momento você achava que aquilo ali era um fiasco, porque não rendia nada. Pois bem. É uma coisa impressionante, além das questões trabalhistas, além de tirar o caráter vertical de uma empresa como aquela, e isso vale na área do refino, isso vale não apenas na área do refino, mas também na área da ligação com outras áreas da energia, entende? Além de tudo isso, eles fazem que a Petrobras passe a ser uma pagadora de grandes dividendos para os acionistas, de um modo geral, os acionistas minoritários, acionistas estrangeiros. Eu fiquei impressionado com o número do dividend yield dos anos 2022, 2023. 2021 e 2022, principalmente. Em 2022, o dividend yield é de 58%. Isso significa que quem tivesse ação da Petrobras sócio minoritário
Repetindo aquilo, em 2 anos ele pagava as ações que ele tinha comprado e ficava faturando. No outro ano, foi um pouco menor, mas altíssimo. Em 2023, que já começou a cair, quando veio o governo Lula, mas caindo devagarinho, ainda era 20 e tantos %. Qual era o dividend yield da Chevron? 6% no mundo. Qual era o dividend yield da outra companhia grande lá? Exxon. 8%. Ou seja, na verdade, eles saquearam aquilo ali. E fizeram isso tirando, como eu falei, as refinarias e tirando também a questão da distribuição. Ou seja, tirando a possibilidade da Petrobras de seguir forte. Então, isso é uma questão, foi uma questão central no golpe. Não foi a única. Evidente que não foi. Mas foi uma questão central. E isso é algo que não pode continuar. A Petrobras tem corrigido muitas coisas, tem feito coisas importantes. Ela não pode entrar chutando o pau da barraca porque não tem força para isso. Não é ela, o governo não tem força para isso. Mas vamos ter claro o seguinte, nós estamos com um novo desafio hoje. Porque, eu falei antes, primeiro foi o carvão, no século XIX. Depois foi o petróleo, no século XX. O século XXI já vai ser o petróleo e mais alguma coisa. O petróleo em declínio e as outras coisas vêm que são as energias renováveis. E é a digitalização de um modo geral. Isso entra energias renováveis e isso entra, além das energias renováveis, as terras raras. O Brasil teve o passaporte do futuro 1 com pressão. O Brasil tem o passaporte para o futuro 2 com as terras raras, se entender que tem que lutar pelo passaporte para o futuro. Isso significa que nós não podemos ser exportador de commodities de terras raras. Tem de industrializar aqui, tem de beneficiar aqui. E nós temos uma outra vantagem que às vezes a gente não se dá conta. A inteligência artificial, ou pelo menos o uso da digitalização em escala monumental, exige um consumo de energia monumental também. E quem é que tem energia para fazer isso? No mundo. Pouquíssimos países. A China tem. Nós temos energia renovável, nós temos o pré-sal, entende? E nós temos condição de desenvolver isso muito mais. E a Petrobras está jogando um papel positivo, o governo um papel positivo, nessa transição também do petróleo para energias renováveis. Mas isso não é algo que é 5, 10 anos, não. Isso são 30, 40, 50 anos. E o que acontece? Nós temos essa possibilidade se o Brasil decidir que não vai ser quintal de ninguém, não vai ser exportador de commodities. Se o Brasil decidir o seguinte, temos de recuperar o passaporte para o futuro 1 e temos de entrar com peso no passaporte futuro 2 e se tornar, fazer um processo, um planejamento de reindustrialização com base na nossa possibilidade de produção, e para isso temos de aumentar a capacidade do ensino, temos de aumentar a produtividade, ou seja, nós temos que crescer, nós temos o desafio. Repara só, todos os nossos crescimentos foram em momentos de crise no mundo, quando se aproveitou oportunidades ali. Então, nós estamos com uma oportunidade. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte, nós estamos assistindo um processo muito complicado no mundo. Nós não estamos mais no mundo da unipolaridade. Isso ainda embora. Os Estados Unidos fez ali um condomínio na saída da Segunda Guerra Mundial, tendo que ainda conviver com a União Soviética. Quando a União Soviética capotou, passou a ser um mundo unipolar. A questão de como é que ele ajeitava. Só que veio a China. A Rússia se recuperou. O BRICS apareceu. Começaram a aparecer resistências a tudo. E a questão da energia está mudando também.
A questão da energia está mudando. O petróleo é algo importantíssimo ainda e será por uns 30, 40, 50 anos. Mas vem mais coisa aí. E a questão da energia é vital para isso. Os Estados Unidos não estão sabendo lidar com o declínio da sua hegemonia. Se recusa, não é que o Trump é doidão. Ele é doidão, claro que ele é doidão. Como o Hitler era doidão. Mas os doidões aparecem e se dão bem quando eles encarnam alguma coisa que é a incapacidade dos seus países de lidar com o declínio, ou lidar com a incapacidade de crescimento, como foi na Alemanha. Então, o que vai acontecer no mundo? Nós estamos assistindo, ao meu ver, a uma crise, o início de uma crise monumental. E as crises são complicadíssimas. Por quê? Elas são complicadíssimas, em primeiro lugar, porque elas trazem enormes riscos. O mundo pode ir para o vinagre. Mas ela traz também enormes oportunidades. Os grandes momentos que a humanidade, os grandes saltos que a humanidade deu, foram em crises que ela soube como enfrentar. Os Estados Unidos estão tendo uma dificuldade crescente de enfrentar essa crise de hegemonia, e o governo Trump é uma característica disso. Quer dizer, não, ele já acabou, está lascado, nós nos damos bem. Não, é complicadíssimo tudo. Porque pode fazer muita besteira para frente. E com um agravante. Ele está com a doutrina Monroe, ou seja, a doutrina Monroe do América para os americanos que ele quer implantar. O que ele fez na Venezuela não é à toa, porque tem petróleo, energia e porque está mais perto. O que está tentando fazer com o Irã tem a ver também com a questão da energia. E ele tem um problema aqui com a América do Sul, que é como que ele vai lidar com um país como o Brasil, que tem um presidente, tem um governo, tem um pensamento majoritário no país de que quer recuperar a sua soberania. É muito complicado para ele. Aí ele diz que deu química. Pode ter dado uma químicazinha, é legal, vamos lá, deu química e tal, mas a questão é o seguinte, temos desafios pela frente. E nessas circunstâncias, nós temos que saber o que vamos fazer. Ou seja, nós não podemos seguir achando que nós damos um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e que tudo se resolve porque a gente conversa bem. Não é isso. Nós temos que ter uma estratégia muito clara de que queremos o passaporte para o futuro 1, queremos o passaporte para o futuro 2, vamos fazer a transição e vamos explorar as terras raras, produzindo competência, produzindo produtos que aproveitem isso, fazendo que quem quiser aproveitar as terras raras tem que industrializar aqui, tem que fazer aquilo. Ou seja, nós temos que ter, não precisa ser necessariamente uma terra brás, é complexo, não é uma coisa simples. Mas tem que ser algo que é o seguinte, o que falou o Estrela, o controle tem que ser do Brasil, não pode ser de outra coisa. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos poder aproveitar essa crise, se o mundo não vier abaixo, se alguém segurar os malucos, ou seja, nisso pode ser que quem segura os malucos seja uma parcela razoável do povo norte-americano, entende? Porque alguém que faz o que o Trump está fazendo trata como lixo os aliados históricos dele do final da Segunda Guerra. Vocês são postas, entende? Vocês não valem nada, cada dia já se enganou. E internamente, um país que se construiu com base na migração, tratando migrantes como se fosse lixo, isso galvaniza uma parte da população. Mas a médio e longo prazo, isso pode puxar o tapete dele. Vamos ver as eleições de meio termo agora. Então, eu acho que nós estamos com desafios monumentais pela frente. Mas é preciso que a gente tenha, não apenas queremos isso, a gente tenha norte e saiba conduzir isso sem ficar... Nós não precisamos chutar o pau da barraca. Não precisamos xingar os outros. Mas tem que ter competência para, ao mesmo tempo que concentra no que é importante, não dispersar em bobagem e saber o tempo todo retomar a situação. Eu gostei muito do discurso que o Lula fez há 3 semanas, acho que foi 2 ou 3 semanas atrás, em Barcelona,
a mobilização progressista global, tem um nome assim, onde ele diz, olha, nós não podemos, eu queria até ler para vocês o trecho, porque é muito, muito interessante. Ele diz aqui o seguinte, olha, não, eu pego aqui tudo. Ele diz o seguinte, o projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos, nós progressistas, à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abrem mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Parece muito governo brasileiro, às vezes. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como o antissistema. Eu estou de acordo com cada palavra daqui. Espero que isso não seja só um discurso para inglês ver, ou para um catalão ouvir em Barcelona. Nós não precisamos chutar o pau da barraca, como eu disse, nem evitar aproximações, mas nós não podemos olhar e achar que tudo bem, vamos dar um jeitinho. Nós temos de recuperar o que fizemos no passado, com os pés plantados no presente, e olhar com confiança para o futuro e com um projeto que tenha lado, o lado do povo, o lado do Brasil, o lado da humanidade. Super obrigada, Franco. Vamos esperar, muito, muito bom. E agora eu passo a palavra para minha companheira aqui, Rosângela. Boa noite, pessoas. Muito obrigada pelo convite, uma honra enorme estar aqui. Quando você me passou lá, claro que eu vou. Eu vou sim. É uma honra estar aqui ao lado de Franklin, ao seu lado. Meu estrela guia, nossa estrela guia, querido Guilherme Estrela, é uma referência para nós, tecnicamente, e como um cidadão. Você não sabe, você sabe que eu sou botafoguense. Ninguém é perfeito. Eu sou corintiana, estamos juntos. E aí, eu queria dar um alô aqui para o Melo, companheiro de luta. Né? A gente tem duas federações, a FUP e a FNP, né? Que representam os trabalhadores. E somos todos guerreiros, estamos juntos aí nesse resgate da reconstrução da Petrobras. Ney Robson, nosso robótica, né? Nosso ícone na tecnologia ali na Petrobras. Acho que eu estou vendo ali, me desculpe, mas é que eu estou vendo o Clovelmar do Diese, não é? Companheiraço também, trabalhos maravilhosos que ele faz para a gente aí. E daí eu queria pegar um pouquinho essa sequência aqui. Vou voltar para a Petrobras, né? Vou puxar o gancho aqui de novo, porque eu estou há 39 anos lá. E é uma cachaça maravilhosa, né? Uma empresa que ela simboliza a capacidade e a genialidade do nosso povo brasileiro. Então, voltando ali, pegando ali pelo golpe, né? Que vem em 16, né? E tira a nossa presidenta legitimamente eleita sem nenhuma justificativa. E aí começa, então, né? E tudo isso está muito bem coordenado, né? A gente descobre o pré-sal, a gente prova que ele existe, né? Porque a nossa mídia batia. Primeiro dizia que era a história do PT, depois, quando a gente comprova que ele existia, não tínhamos capacidade, e a gente está ganhando o prêmio internacional. Aí fomos nós que desenvolvemos, e depois eles chegam para botar o canudinho e levar. Enfim, e essa é a história da Petrobras, né? Ela foi criada contra tudo e contra todos. E a história dessa empresa é de superar desafios. É de provar que somos capazes. Porque desde o início conseguimos convencer que não tínhamos petróleo, né? E chegamos onde chegamos. Mas aí, eles começam um processo, esse processo de desmonte da Petrobras, ele é muito grave. Né? Então começa lá com
com o Temer, começa a desverticalizar e desintegrar. E quando o fascismo entra, né, a Lava Jato, eu comparo a Lava Jato como uma sinfônica, com vários instrumentos muito bem harmonizados para acabar com o Brasil, acabar com a engenharia, com a nossa independência, com a nossa soberania. A engenharia do Brasil foi destruída com a Lava Jato. Fazem um golpe e abrem um caminho, prendem o Lula, né, por convicção, e abrem um caminho para o fascismo. Aí o fascismo aprofunda. Eu entrei no CA em 20. Eu peguei a maior parte do desmonte. Tinha reuniões que viam três coisas diferentes para privatizar. Tudo sucateando, tudo desvalorizando. Né? Então houve um desmonte profundo e vendem a BR Distribuidora, que é onde a gente fazia política de preço. Toda empresa de petróleo grande, e eles adoram esses termos colonizados, que eu tenho raiva, né? Somos iguais nisso, né? As majors. Quando venderam, eu peguei a última fatia da BR. A gente fez um levantamento das 20 maiores empresas de petróleo do planeta, apenas a do Iraque não tinha distribuição. Apenas porque estava derrotada na guerra. Né? O Iraque foi, bom, a gente sabe o que foi feito ali pelos Estados Unidos. E eles vendem com a BR Distribuidora o 8º mercado consumidor de combustível do planeta, que era o nosso, onde a BR era dominante. E era a segunda maior empresa do Brasil depois da Petrobras. E deixam que usassem a marca. Os postos BR não são nossos desde 19. E além de usar a marca, eles proíbem que a Petrobras volte ao varejo. Nós não podemos voltar ao varejo até 2029, pelo menos. Renovável por mais 10. Eles queriam vender, mas não conseguiram, por conta até da pandemia, metade da nossa capacidade de refino. A Relan, que eles venderam primeiro, e o fascismo, gente, ele presta atenção a simbolismo. A gente não, a gente precisa prestar. A Relan era a segunda maior refinaria do país. A primeira que a Petrobras adquiriu é a segunda maior do país. Eles venderam a preço de banana. A gente sabe dessa história de joias e tudo mais. E eles venderam campos, não só os campos maduros de terra. Vários estão abandonados, vários no Espírito Santo tem acidentes e acidentes ambientais. Venderam campos na Bacia de Campos, que tem pressão lá no leste. E a gente está fazendo levantamento para estudar melhor o campo. Então, esse desmonte, ele foi muito acelerado e muito profundo. Né? Meu papel era o quê? Era contestar e documentar. Está tudo pronto. Desde julho de 2020 foi meu erro. E assim, esse resgate, ele é fundamental para o Brasil. Nós, em 23, quando o governo Lula ele volta e o Conselho de Administração muda, nós resgatamos, porque também tentaram vender as fábricas de fertilizante, não conseguiram. A pandemia, nesse aspecto, ela dificultou um pouco. Né? Tentaram vender a refinaria lá de Pernambuco, que estava metade pronta, e aí, né, com o discurso de que querem investir no Brasil, os investidores não queriam terminar. Chegaram a anunciar, iniciar a negociação, eles disseram assim, melhor a Petrobras acabar, terminar, porque eles compram pronto e amortizado, né, e barato. Enfim, eles iam sair, naquela época, Temer começou e o fascismo aprofundou a saída do fertilizante nitrogenado, que a gente produz e precisa. A gente fornecia 30% só, a gente está importando quase 90%. Sairíamos da petroquímica e saímos da distribuição. Onde a gente consegue fazer política de preço? É na distribuição. Por quê? Porque o verticalizado, ele tem uma sinergia, né? Toda empresa de petróleo grande ela é verticalizada e integrada. Porque isso dá um poder competitivo gigantesco. Então a gente tem que atuar com a petroquímica, a gente pode atuar e deve com o fertilizante, o refino e a distribuição. Quando a Petrobras hoje entrega a gasolina num preço, a gente diminui o preço na refinaria, mas os postos aumentam. E a gente não tem esse controle, porque a agência reguladora, ela não é eficaz, ela não consegue ser eficaz, né? Nós somos contra isso, né? Mas enfim, por nós seria um monopólio.
Então a gente precisa muito fazer esse resgate. Agora a gente tem várias dificuldades para isso também, né? Hoje a composição acionária da Petrobras, ela tem 2 tipos de ações, a que vota e a que não vota. O capital social total dela, o governo tem 37%. Então nesses dividendos aí, o governo dela está arredondando. Né? Isso varia um pouquinho de tempo em tempo, você vai acompanhando, então, você consegue ver essa composição. Os estrangeiros, que eles chamam de não brasileiros, porque tem gente que investe lá fora, então para mim não é brasileiro, né? Eles têm entre 45% e 47% de todo o capital social. Nós demos satisfação ao DOJ até recentemente, por conta da Lava Jato, porque as nossas ações estão nos Estados Unidos, inclusive relatando dados que são estratégicos, né? Por conta dessa bandalheira de colocar as ações lá em Nova York. E a gente tem, então, no Conselho de Administração, uma composição de 11 pessoas. 4 são do mercado. 4 são do mercado, 6 são da União, e tem a representação dos trabalhadores, que hoje eu ocupo, que foi criada essa vaga pelo presidente Lula em 28 de dezembro de 2010. É exemplo do que se faz em alguns países lá fora. Então, a correlação de força hoje é muito frágil. Né? A União precisa, no próximo passo, aí, quando a gente tiver um fôlego, recuperar um controle acionário muito mais poderoso para voltar a ter, como era até pouco tempo, 8 conselheiros da União e 2, tanto que se vocês olharem, quando a União indica, ela sempre indica 8, mas aí os minoritários pedem um sistema de voto lá, eles têm voto suficiente para tirar 2 da União e colocar mais 2 deles. Então, essa correlação de força é muito frágil. Né? E a gente precisa resgatar. Precisamos resgatar. A gente conseguiu aprovar, até proposta minha em agosto do ano passado, o retorno à distribuição. Foi uma briga. Distribuição de ANP, que venderam a Liquigás também em 19, né? Foi privatizada. A Petrobras entrega o bujão de gás a 35 hoje. Eu pago em Macaé 155, cada um, né? Dependendo de como o crime está organizado ali, você paga mais de 150. E a população sofre com isso, né? Então, a gente precisa se organizar para fazer esse resgate e recuperar. Então, a distribuição do combustível, nós temos que vencer essa cláusula jurídica, né? Porque nós não vamos romper contrato, mas a gente tem que dar um jeito de vencer, ou pelo menos estar preparado quando o 29 chegar e a gente voltar. Porque a gente só faz política de preço com a distribuição. A Petrobras consegue vender muito mais barato, né? Tendo lucro, pagando dividendo, mas se ela tiver o posto. E a ironia é essa, né? O mercado que incentiva a competição proíbe a competição por quem é realmente competitivo, quem é estatal. Então, essas contradições a gente precisa explorar bastante. E aí, voltando na questão, né, do futuro, né, eu acho que a gente está, assim, essa questão, a guerra, ela traz ela faz aflorar novamente essa discussão da soberania de um país, né? Passa pela soberania energética. E as guerras são pela energia. Né? As guerras sequestraram Maduro não é porque ele planta soja, né? Entraram no Irã não é porque ele planta milho, petróleo. E será pelos minerais críticos, né? Pelos recursos minerais críticos. E como os Estados Unidos estão levando uma coça bem dada para o Irã, vai sobrar para a gente. Se a gente não se cuidar. Porque além do pré-sal, nós temos a margem equatorial, precisamos ir para lá, temos que repor reserva. O petróleo a demanda vai reduzir, mas não vai desaparecer. Nós estamos com calor até hoje. Né? Então, a gente costuma falar na geociência que a gente não vai fazer uma transição, a gente vai fazer diversificação energética. Né? É diversificação, nós vamos diversificar. Porque o petróleo também é petroquímico. E assim, uma questão que eu levo sempre nos debates sobre transição, né, que eu falo, diversificação, a gente precisa olhar para o modelo de implantação dos nossos parques eólicos e solares. O passivo socioambiental no Nordeste brasileiro é gigantesco. O modelo de implantação dos parques eólicos e solares está causando uma devastação
um problema social gigantesco. A Brasil, de fato, tem várias reportagens sobre isso. A imprensa não falou, porque estava passando um programa falando das maravilhas dos parques eólicos. A gente tem que investir, mas tem que investir com critério. A gente precisa olhar para a questão da transição, do aquecimento global, enxergando a nossa realidade. E a nossa realidade é diferente. Porque hoje se demoniza o fóssil quem não tem fóssil. A Europa está querendo dar exemplo para nós, abastecendo carro elétrico, alguns países, na tomada abastecida pelo carvão. Quem é o maior emissor no Brasil? É a mudança da terra. É a mudança da ocupação da terra. É o desmatamento, a queimada e o agronegócio. Que exporta, junto com o grão, água dos nossos aquíferos. Já há estudos que o volume de água superficial tem diminuído pelo consumo dos aquíferos subterrâneos. Então a gente precisa, né, ter essa também altivez e soberania nas decisões que vamos tomar com os minerais críticos, né, de processar aqui, de parar de exportar commodities. A gente tem que parar para pensar também se vale a pena exportar tanto petróleo. Né? Estamos tentando ampliar, a gente trouxe também de 23 a autossuficiência em combustíveis. A gente trouxe de volta o fertilizante, a gente trouxe a petroquímica. A gente precisa fazer isso tudo acontecer para reverticalizar, reintegrar e a gente ter esse domínio que é importantíssimo da energia no Brasil. Né? Então, eu queria mais contribuir com vocês, porque não vou me delongar muito. Assim, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que essas discussões são muito importantes, elas passam pelo passaporte 1, pelo passaporte 2, e que modelo de implantação dos renováveis nós queremos para o Brasil. Por exemplo, a minha visão pessoal é que as eólicas offshore são um desastre ambiental. Não faz barulho para a gente que está aqui. Vai lá no mar. Esses estudos não existem ainda. Então a gente precisa muito ampliar e aprofundar. O que é um desastre? Desastre ambiental é eólica offshore, depende de como você está lá. Né? Porque a gente tem uma fauna marinha. E aquilo vibra e faz ruído o tempo todo. Né? A gente tem dificuldade para licenciar uma aquisição sísmica, que é pontual e temporária. Então a gente precisa aprofundar também todas essas discussões, né? E para que a gente faça um modelo muito mais sustentável. A gente não pode desatar descarbonização da sustentabilidade, senão nós vamos fazer bobagem. Já tem feito algumas por aí. E é isso. E vamos dar força para e temos aí um fascismo doido para nos pegar, não vamos deixar. Por favor. Super obrigada, Rosana. Acho que estou muito feliz com essa mesa. Acho que vocês também. É um orgulho enorme ter esse trio aqui com a gente, com a Universidade da Cidadania. Acertamos na mosca, como se diz. Então eu queria abrir agora o debate para vocês. Agora é o seguinte, só lembrando que vamos democratizar ao máximo. Então, para ninguém falar muito, que as pessoas sejam objetivas, porque o importante é o retorno da mesa. Né? Então, você com a palavra e se apresente também. Você está com o microfone aí? Deixa esse comigo, deixa eu. Boa noite, meu nome é Ericínio Machado Rogério. Eu tenho, a primeira condição minha é que eu sou colega do clube do Estrela. Isso para mim nem poderia resolver tudo. Mas eu tenho algumas outras coisas também, além de ser feliz na dona de lá, outras de lá. E eu sou presidente da Federação das Associações de Moradores do Município do Rio e conselheiro no CREA. A pergunta, eu não sei exatamente para quem fazer, por causa das brigas, é o seguinte: nós temos a questão do preço dos combustíveis, está vendo aqui, ao mesmo tempo nós somos autossuficientes de uma certa forma, não por causa de derivação. Como é que a gente poderia aproveitar essa nossa produção de petróleo para manter o preço dos combustíveis aqui, mesmo que espécie está vendendo mais petróleo por uma coisa e está comprando diesel mais caro, mas você está ganhando um lado tirando do outro. Como é que a gente poderia aproveitar essa sinergia para a gente não aumentar o preço dos combustíveis aqui? Obrigado. Minha proposta é a gente fazer
5 rodadas, né? Faz 3. Faz 3. 3 com a mão. Então tá bom. Ali. Acho que alguém atrás também. Boa noite, sou Otávio Monteiro, tive a honra de trabalhar com Estrela no SEMPES. Lembrou de mim? A gente fica velho. Pois é. Ainda bem, pô. Ainda bem. Falamos do passaporte 1 e o passaporte 2. O passaporte 0 foi na criação da Petrobras a formação de pessoal. Graças à formação de pessoal, aos engenheiros, geólogos, etc., nós conseguimos a capacitação tecnológica para refinar petróleo, para produzir, para explorar, etc. Aí eu pergunto, diz que a Terrabras não é importante, mas quem é que vai absorver a tecnologia de refino dessas terras raras? Como é que vai ser isso? Aprovamos uma lei no Congresso, o Lula disse que aceita a colaboração e investimento de chinês, americano, de qualquer um. Mas como é que nós vamos absorver essa tecnologia? Como é que nós vamos, em suma, dominar isso, ter soberania sobre isso? Boa noite, meu nome é Carla Dodge. Um beijo, Guilherme Estrela, te amo. Mas Guilherme é responsável por muito da nossa segurança em termos de energia, né? Alternativa, né, Guilherme? Mas a minha pergunta é bem curtinha. Qual é a razão, se Petrobras é esse sucesso, apesar de todos os reveses que sofreu, o que impede a criação de uma Terrabras? Também concordo. Eu acho que a gente pode fazer, olha, tem uma pessoa ali atrás, e aqui não tem mais 2. Poder fazer uma rodada maior, gente? Porque... 5, né? Então vamos lá. Pode? Recentemente eu vi um filme. O nome, por favor. Carlos Moreira Alberto. Recentemente eu vi um filme que abordava justamente essa questão do eólico, né? Que chegou lá uma planta eólica e aquela virou um inferno. Eu fiquei assim, a gente só ouviu falar uma maravilha, eu só tinha que usar o tapar, o cara, problemas horríveis. Se você puder falar mais sobre isso, eu te agradeço, porque eu realmente desconhecia isso, a gente só ouviu falar e realmente foi hecatombe daquela comunidade lá, virou um horror. Olha, tem uma pessoa ali. Vocês estão lá. Boa noite. Então, olha, primeira rodada só 5, gente. Então, eles não lembram mais. Eu não me lembro da primeira. Eu posso ou não? Equalização de Então, vamos, já que está com o microfone, vai. Rapidinho. Meu nome é Chico Paiva, queria dizer que fiquei até emocionado aqui de assistir essa sessão aqui com vocês. Eu sou neto do ex-deputado Rubens Paiva e a gente sabe que... A gente sabe que o golpe de 64 também teve a ver com isso, né? Com essa perda de soberania em nome de interesses externos. E o meu avô sempre foi um grande defensor da campanha do Petróleo é Nosso. Minha mãe conta que sempre que eles desciam para Santos, ele fazia todos os filhos gritarem: o petróleo é nosso e tal. E eu, até mês passado, estava trabalhando no Ministério da Indústria como diretor de descarbonização e finanças verdes. Então, a gente agora vive muitos paralelos infelizes com aquela época, né, de novamente ter uma riqueza nossa tentando ser explorada por estrangeiros. Mas, focando na parte aqui do futuro, eu acho que eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês, que primeiro, qual seria o papel da Petrobras nessa diversificação energética, né, como foi colocado? Como que a Petrobras poderia contribuir para isso, com o tamanho que tem, com a capilaridade e a musculatura que tem. E agora a gente tem, né, a discussão sobre a exploração da margem equatorial, e uma das coisas que a gente percebe é que, apesar de ter gerado essa riqueza gigantesca com os royalties, isso não necessariamente se transformou em desenvolvimento. O próprio Rio de Janeiro é um exemplo disso, né, que gera uma riqueza absurda com os royalties. Isso não quer dizer que o Estado se desenvolveu
mais por isso. Então, quais são os erros que a gente pode corrigir para que, talvez nessa nova fronteira de exploração de óleo e gás, a gente possa fazer melhor uso dessa riqueza enorme que vai ser gerada? Vamos fazer na ordem, né, das falas. Depois a gente tem outra rodada, mas... Vou responder o primeiro você, não foi? Sim. Normalização de preço. Gente, isso tudo depende fundamentalmente do retorno da Petrobras e da distribuição. Né? Mas hoje não. Agora é o seguinte, sabe, Franco? É o seguinte, pode haver uma alternativa nisso. Por quê? A Petrobras não pode voltar para a distribuição de acordo com o contrato de venda. Mas outro órgão de governo poderia. O Ministério de Minas e Energia podia criar uma empresa de distribuição de petróleo. Poderia. Não a Petrobras, mas poderia. Porque para baixar o preço, o governo, o Estado brasileiro tem que distribuir petróleo, o combustível no Brasil. Podia ter um órgão, uma empresa de outro ministério do Brasil. O Ministério de Minas e Energia podia ter uma empresa de distribuição de petróleo, de combustível. Por que não? Então, isso é um ponto. Agora, tem que ser enfrentado isso. Está entendendo? Estrela, os empregados e os aposentados da Petrobras poderiam montar uma empresa? Poderiam. Só que tem o seguinte, mas aí seria uma empresa privada. Com o espectro da Petrobras, a Petrobras ajudando a gente. Aí já vai, eu acho que politicamente é mais difícil. Politicamente é mais difícil. Agora, o Ministério de Minas e Energia podia ter uma empresa de distribuição de energia. Nós não temos não tínhamos, eu não sei o que foi feita aí, uma empresa distribuidora de eletricidade. O Ministério pode sim ter uma empresa do Estado, está entendendo? Para distribuir combustível, por que não? A lei não proíbe. Então, isso é um ponto. Otávio, com respeito a Terrabras. A tua pergunta foi central. Para desenvolver tecnologia de terras raras, assim como o Franklin disse que é a nova, todo mundo concorda que é a nova oportunidade brasileira, tem que ser criado um centro de pesquisa específico para desenvolvimento científico e tecnológico não só da mineração, mas também do processamento de terras raras. Do governo. Dentro do Ministério, sei lá qual é o Ministério, mas tem o Ministério de Ciência e Tecnologia. Você acha que pode ser uma coisa tipo uma Embrapa? Embrapa? É, tipo uma Embrapa. Podia ser. Mas um centro de pesquisa específico para terras raras. Isso também está dentro das dimensões em que o governo pode atuar decisivamente. Está vendo? Quem mais? Agora, é porque, assim, sempre eu sou advogado, né? Sempre nós temos um fórum jurídico, mas por detrás da questão jurídica há uma questão política, que é a Petrobras, a cisão da BR Distribuidora para fora da Petrobras, da mesma forma que a venda da Eletrobras, da forma que ela se deu, ela foi de forma abusiva, prejudicial aos interesses da Eletrobras, prejudicial aos interesses da própria Petrobras, e tem que se ter uma decisão política de questionar isso juridicamente, porque essas vendas são abusivas e prejudiciais aos interesses dos próprios acionistas. E essa dinâmica de enfrentamento do ponto de vista político e jurídico, eu não sei, eu não sou especialista nisso, mas eu não estou vendo isso. Tudo bem, isso é a parte jurídica, é importante que a gente ataque. Agora, talvez seja muito mais demorado. Né? O governo tem que ver o que é que o Estado brasileiro pode fazer efetivamente dentro do que ele compete com o governo brasileiro. Né? E só para terminar, quero pegar a dica do Franco, que é importante. Nós estamos na véspera de uma nova eleição, vamos eleger o presidente da República e as câmaras, o Congresso Nacional, o Senado. Então, Franco, eu concordo plenamente com
precisamos construir rapidamente um novo projeto de Brasil. Para que a parte de energia é fundamental, a parte de terra-sara é fundamental, nós temos um novo projeto onde a sociedade participe, né? As instituições que representam a sociedade participam, onde a juventude participa. Aqui eu só estou vendo gente de cabeça branca aqui, como eu, lá fora um menino lá que, né? Temos que botar a juventude nisso, temos que botar os nossos jovens discutindo também para um novo projeto de Brasil. Tudo bem, não podemos ter dificuldade política de a gente conseguir tudo, mas de qualquer maneira temos um modelo já de um novo Brasil numa fase multipolar, com soberania e justiça social. Né? Só para terminar agora, a nossa matriz energética é 50-50 hoje. Né? Mas nós temos que consumir, no mínimo, 2 vezes mais energia do que nós consumimos. Né? Muito bem, para consumir 2 vezes mais energia, nós consumimos hoje 2,5 milhões de barris por dia. Nós temos que consumir, no mínimo, 5 milhões de barris por dia, mantendo a matriz energética. 50 com 50%, portanto, atendendo às necessidades mundiais, ao clamor mundial, pela sequestro de carbono, essa coisa toda, mas aumentando a produção de petróleo também. E estamos exportando petróleo. Isso é importante porque, só para terminar também, o nosso discurso, que nós temos uma matriz energética limpa, com 50-50, para o problema da distribuição mundial, não, nós não estamos consumindo, nós estamos contribuindo com 2,5 milhões que nós consumimos, nós estamos contribuindo com 4 milhões, que estamos exportando 1,5 milhões. Isso vai ser queimado por outros países. Então temos que ter cuidado nessa propaganda que a nossa matriz energética é equilibrada, como do ponto de vista de produção de CO2, nós estamos consumindo, se esse 1,5 milhão fosse introduzido na nossa matriz energética, nós passávamos a 70%, 80% de petróleo e o restante de renováveis. Era isso. Obrigado. Eu não sou da área de petróleo, então para mim uma série de perguntas aqui que são absolutamente pertinentes. Eu quero mais ouvir respostas do que pretender dar respostas sobre isso, porque não são temas que eu entendo. Ou pelo menos não entendo o suficiente para estar falando sobre isso. Eu queria dizer que eu acho que, às vezes, mais importante que uma solução jurídica ou um caminho jurídico, às vezes, mais importante do que a gente se ater aos contatos já existentes, é a gente ir para a política. Eu acho crucial que nesta campanha eleitoral, o nosso campo político, o campo político democrático, popular, progressista, diga claramente que o povo está sendo roubado por causa que desmontaram a Petrobras, por exemplo, na questão da verticalização, na questão da distribuição. Tem que dizer claramente. Acho que o Lula tem que dizer isso. Eu vou propor uma forma, eu quero discutir com o país, etc., porque não pode continuar uma coisa. Sabe quanto podia estar a gasolina? A gasolina podia estar tanto, o diesel podia... E não está por quê? Porque fizeram isso e botaram uma cláusula até 29, ou seja, o roubo, entende? É o roubo por 10 anos garantido. Isso. Entende? Então tem que ir para a política. Eu acho que tem que combinar estudos técnicos, soluções possíveis, mediações técnicas, jurídicas, tudo isso, mas a questão central é política. A questão central é fazer o embate que está aí. E precisa fazer um embate, que eu não falei aqui, porque não dá para falar de muita coisa. Fazer um embate que está começando a surgir na sociedade, e eu acho muito importante isso, que é o seguinte: não podemos eleger um presidente que vai fazer as coisas e um Congresso que vai sabotar o que o povo escolheu para presidente. Então isso tem que ser uma coisa central. Eu acho até que o Lula está fazendo uma coisa
Porque é difícil, a gente fica querendo dizer, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito difícil chegar ali e fazer o que precisa fazer bem feito e fazer no tempo certo. Mas uma coisa que ele está fazendo certo é o seguinte: o mais importante não é eleger governador. O mais importante é eleger um Congresso melhor. Ter um presidente para poder comandar esse processo, mas eleger gente melhor. Agora, isso, qual é o problema? Tem que fazer um embate político muito claro. Eu tenho um feeling que o Lula está indo para chutar o pau da barraca um pouquinho, entende? Não chutar, mas é feeling. Eu não tenho informação nenhuma, estou distante e tal, estou na minha, entende? Mas eu acho que os últimos discursos que ele tem feito, entende, já estão mais com cara de campanha do que presidente em exercício. E a campanha que é crucial para decidir isso. Por último, eu queria colocar uma questão que eu não tenho resposta e acho muito complicada. E fico satisfeito que eu vejo que nos últimos 60 dias, vários intelectuais, economistas, analistas têm começado a levantar essa questão de que é o seguinte: por que a economia melhora e a percepção não melhora? Isso tem a ver com a disputa política. Isso tem a ver com como você enfrenta certas coisas. Eu acho que quando o Lula tensiona mais o discurso, então, ele está indo para o lado certo. Mas não é só isso, tensionar o discurso. Ou seja, nós precisamos entender, como dizia o Belchior, que o novo sempre vem. E não ficar achando que nós já sabemos fazer tudo. Tem que descer do caminhão de som, entende? E tem que voltar a fazer o contato direto de porta de fábrica. E para fazer isso, tem que entender que o mais importante não é você ficar fazendo um conchavozinho. O mais importante é você colocar essas discussões na sociedade. Acho que a gente está um pouco atrasado, aliás, bastante atrasado. Porque, aqui entre nós, eu fico impressionado como o campo democrático, progressista, popular, custou entender as mudanças que estavam tendo na comunicação. Entende? Continuo achando, no fundo, que programa de televisão é que decidia a eleição. Entende? Quando já tinha outras coisas pesando. Nós não vamos conseguir resolver tudo isso. É tudo muito complicado, mas é o seguinte: nós precisamos criar uma praça pública, uma ágora na internet. Não podemos estar falando nós para o nicho, os caras para os outros nichos, a gente repete e critica o nicho deles. Ou seja, nós ficamos fazendo a discussão pontinho por pontinho, ao invés de fazer a discussão de fundo, que sempre foi o que fez a esquerda crescer. Sempre foi o que fez o campo democrático, popular, progressista crescer. E o que sempre fortaleceu o outro lado é fazer cada pessoa se sentir um indivíduo isolado e ter que enfrentar outros indivíduos isolados. Ou seja, a democracia não nasceu na Grécia à toa, porque tinha praça pública. Nós precisamos ter praça pública. Bom, eu vou tentar aqui rapidinho. Nesse sentido, né, eu acho que assim, a questão política, né, para a questão do preço, que a gente formas que seja jurídico, que seja o Ministério, a gente não consegue para já. O que os petroleiros, os sindicatos, as federações têm feito é ir ao Congresso e estimular a criação da frente pela restatização da BR. É um processo que é muito importante para trazer esse debate. A guerra conseguiu levantar um pouco esse debate da distribuição e do refino no Brasil. Né? A gente tinha um projeto de país soberano. A gente estaria, se não tivesse a Lava Jato, nós estaríamos exportando combustíveis. A gente tinha um projeto de 2 refinarias, uma no Maranhão e uma no Ceará. Né? Enfim, então acho que esse debate, a solução política é a mais efetiva. Né? E a gente perdeu, a esquerda, eu acho que a gente perdeu muito os movimentos sociais, essa coisa de ir para a rua, de olho no olho e politizar. A gente não está fazendo isso.
né? E Lula nos pediu isso desde que ele assumiu. Pessoal, vamos agitar os movimentos sociais para que esse governo seja... Porque tem um cabo de guerra, né? A direita, o centrão estão puxando para lá. Se a gente não agita para puxar para cá, dá no que dá. Né? Então, acho que grande parte da solução é essa. Acabou? Acabou. Alô? Acabou. Acabou. Tem outro. Quer dizer que ele está falando demais, né? Pois é. A melhor solução é essa, realmente, né? E é a hora de fazer. Eu falo para o pessoal, quando eu falo, sempre falo dessas questões, eu recebo os novos lá na Petrobras, aí eu falo da história, eu vou tentar passar um pouquinho desse sentimento. Como é que a gente resolve essa questão da Petrobras? Eleger um Congresso minimamente decente. Essa é uma missão importantíssima nossa. O problema da Petrobras é o problema dos caras que consomem combustível no Brasil, é isso? Não é? Então, eu acho que passa por aí. E a gente tem que falar muito isso nas eleições, porque a gente, culturalmente, foca muito no executivo. Né? E com esse Congresso que está aí, eu não gosto, não é Congresso inimigo do povo, a gente não pode queimar a instituição. São parlamentares políticos inimigos do povo. Acho que a gente tem que corrigir esse discurso. Né? Porque as instituições democráticas têm que ser valorizadas e preservadas. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito grande nesse aspecto, porque senão nem Jesus Cristo governa o Brasil. Não tem jeito, gente, desse Congresso. Né? Bom, respondendo rapidamente, então, essa questão de combustível, tudo, até a questão dos minerais, a gente tem que ter alguma coisa. Não sei se é a Terrabras, não sei se é a Sociedade Brasileira de Geologia faria um centro de pesquisa, mas a gente tem que ter alguma coisa que retenha, desenvolva e que controle todo esse processo do país. Né? Se é Terrabras, se é um centro de pesquisa, não sei, tem que formular isso melhor, mas não dá para ser no voluntarismo. Você me perguntou, meu querido, sobre a questão da margem equatorial. Né? A questão ali a gente precisa, a redução da produção, a redução do petróleo, da produção do petróleo, nessa questão da diversificação, da descarbonização, na Petrobras, a gente tem hoje a seguinte posição: temos que reduzir pela demanda, não é pela oferta. Enquanto o Brasil precisar de petróleo, a Petrobras vai fornecer. Hoje a Petrobras responde por 31% de energia primária. Queremos em 50% também estar respondendo por isso. E qual é o principal papel da Petrobras nessa diversificação? Eu me recuso a falar transição. Agora estou picante com esse negócio. Qual é o nosso papel? A Petrobras é a empresa com maior capacidade tecnológica e financeira para inovar. Nós não temos que fazer parque eólico, nós temos que olhar para a geotermia, nós temos que olhar para alternativas tecnológicas que são pouco exploradas, que nós, como a potência que somos tecnológica e financeira, podemos e devemos assumir isso através do nosso centro de pesquisa. Temos um colega aqui, Maurício, tudo bem, querido? Tem estudado lá dentro também a questão da captura do carbono com algas, né? Tem várias questões importantes, o hidrogênio natural, a geotermia, negócio de ventilador, já está dominado, inclusive está mal programado, a gente tem excesso de oferta, né? E são intermitentes. A gente precisa de térmica para poder cobrir quando não venta ou quando não tem sol. Então, eu acho que a Petrobras, o grande papel da Petrobras, de fato, nessa diversificação, é investir em tecnologias inovadoras, disruptivas. Isso começou a virar moda também, não gosto de usar. Inovadoras, porque a gente tem capacidade tecnológica e financeira para isso. Eu acho que essa é a solução. Com relação, por exemplo, à margem equatorial, é importantíssimo que a gente tem que impor reserva, porque senão a gente vai importar, né? A gente não precisa importar petróleo, por favor, né? Passamos por esse perrengue aí por muito tempo. Inclusive porque o petróleo de fora tem uma pegada de carbono muito maior do que a do pré-sal. Mas o que fazer para que esses royalties sejam melhor aproveitados? Maricá é um exemplo. A gente tem que eleger governos bons para aplicar esse dinheiro. Né? A gente não pode, eu tive um debate com o pessoal, que um era do IBAMA, o outro era de uma ONG dessa, demonizando, não, porque o petróleo só traz tragédia, olha Macaé, como empobreceu. Não é o petróleo que empobreceu, foi a má gestão do recurso que chegou lá. Porque se o recurso for bem aplicado,
a gente reduz a pobreza energética e a gente faz um desenvolvimento social melhor, né? Então, assim, a responsabilidade da empresa, ela é compensar aonde ela está operando. Agora, a aplicação dessa verba é responsabilidade dos governos locais. E aí, essa questão que a gente tem poder ali no voto, né? Desculpa se eu respondi alguém. Eu queria fazer uma pergunta. Só um minutinho, tem uma questão aqui na frente. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Queria dizer para vocês que eu faria tudo de novo, viu? E vou continuar fazendo. Tá? Muito importante para o que a gente está vivendo hoje. E aí eu queria agradecer aqui o cineasta Leandro Olímpio, meu amigo aqui. Tem nada aqui, tem nada daqui que foi ensaiado. Aquilo é coisa vera, sem ensaio, sem nada, né? Com muita emoção, com muita luta. E a gente conseguiu resistir. Aquela última portaria que vocês veem, toda enferrujada, hoje ela está toda modificada. A Petrobras, ela voltou a investir de novo, ela voltou a crescer, ela voltou a ser a indutora de desenvolvimento desse país e vem cumprindo esse papel. E na questão, e aí aproveitando a mesa aqui, né, na questão da transição energética ou a diversificação energética, em momentos decisivos, as coisas são feitas por escolhas. E assim como o movimento sindical, e aí, Rosângela, você sabe disso, que nos primeiros momentos do governo, a gente teve muito acesso, tivemos muito acesso, mas as demandas foram passadas. E às vezes você tem que tomar decisões. E é no primeiro momento que tem que tomar decisão. As principais medidas que Trump fez nos Estados Unidos, mais absurdas, foram logo nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas. Sem ficar refém. E fez. O governo Lula, infelizmente, tomou várias decisões importantes. Mas nós temos um Congresso horrível, antipatriota. Nós temos governantes lambibotas norte-americano, e que está agora, infelizmente, por o Congresso não estar favorável, e nós sabemos como é que foi criada a Petrobras, um projeto de lei, a Lei 2004, escrita por Eusébio Rocha, e aí agora como que escreveu uma lei para fazer a Terrabras. Mas nesse sentido eu provoco a mesa. A Petrobras, para fazer esse caminho de transição energética, o que são as terras raras ou os minerais críticos? Se não insumos necessários também na questão da eletrificação. E nessa questão de diversificação da energia, a Petrobras sim pode criar uma divisão através dos CEMPs, junto dos seus geólogos, e partir para essa outra retomada desse marco como início. Se é parceria que se falou, a Petrobras pode ser a primeira parceira, nacionalizando isso, não deixando o que aconteceu o absurdo de Goiás, onde eles entregaram a primeira usina para os norte-americanos. A Petrobras tinha caixa suficiente para comprar essa usina, mas foi ofertado de repente. Então, o país e a soberania, companheiros, é feita por escolhas, e cabe a nós também provocar o governo e o Congresso para as escolhas serem feitas em tempo oportuno. E nesse momento de decisão, eu fico muito feliz com essa sala repleta, apesar de jovens há mais tempos, mas com muito vigor para defender a soberania nacional. Então, fica aqui a provocação, que você está lá, né? E vamos provocar a Petrobras para, de repente, ela ir para esse caminho e, através dos nossos técnicos, geólogos, geofísicos e engenheiros, possamos contribuir mais uma vez para esse terceiro marco da soberania nacional. Obrigado a todos. Só um minuto, gente, olha, a gente tem um horário aqui na sala, a gente não pode se estender, tem um horário, o cara faz uma pergunta, a gente não pode dizer que a gente não faz essa aula.
está inscrito. Mas eu não. Então é o seguinte, mas gente, meu objetivo. Por favor. Então é o seguinte, mas gente, meu objetivo. Por favor. A vida toda, Maurício, a vida toda, uma luta com a companheira Rosângela, por causa do CIDA, com a companheira Rosângela. Eu acho que é importante, de comunidade aqui ter noção, eu acho que é importante de comunidade aqui ter noção. Houve de um desmonte intelectual, houve um desmonte intelectual, na área da ciência, desmonte intelectual na área da ciência. E quando nós falamos hoje de retomada de quando nós falamos hoje precisamos de retomada ao desenvolvimento, nós não estamos prestar atenção em 1990, nós não estamos em 1980, em 1990, nós estamos depois de um processo de monte, nós estamos depois de um processo, não existe centro de pesquisa em ciência. E não existem universidades brasileiras em ciência. E a nossa universidade brasileira em ciência, eu digo, e a nossa ciência nessa área, as pessoas que são capazes de trabalhar, pessoas que são capazes de trabalhar por cima da ciência. O centro da pesquisa Petrobras hoje não teria condição de encontrar Petrobras hoje, não teria condição de encontrar opressão extrema. Boa parte da revolução que a gente precisa tecnológica, precisa boa parte da revolução. Vou ter que chamar os chineses, porque nós não temos competência para tem que chamar os chineses, porque nós não temos competência para desenvolver. Nós passamos 4 anos sem receber, a pesquisador não contratou ninguém por cento, a Petrobras fez vários concursos, não contratou ninguém por cento, e hoje a pesquisa da Petrobras está vazio. Nós temos metade das áreas de laboratórios, metade das áreas de laboratórios que nós estão fechados. É importante entender que o processo de desmonte, é importante entender que o processo, a reação não foi suficiente, a reação não temos ainda pernas, e nós não temos ainda pernas se a gente vai fazer investir novamente, se a gente não capacitação tecnologicamente, significa capacitação tecnológica em ciência da natureza, para poder fazer em ciência da natureza, para todo mundo, para poder fazer transformação light. Parece que tudo agora em petróleo artificial, desculpa, parece que tudo vai fazer porcaria artificial. Desculpa, não vai fazer porcaria, pressão não seria descoberto com inteligência artificial, precisa da inteligência natural, de pessoas passaram precisa da inteligência natural, de ciência, pessoas passaram a acontece toda, essas pessoas que trabalham a vida toda em ciência, mas acontece que essas pessoas que trabalham a vida toda no Congresso e aprovamos no Congresso e limita em 75 anos um trabalho que limita em 75 anos servidores públicos que agora estenderam para as estatais, quando o cara que trabalha na ciência está exatamente quando o cara que trabalha na ciência está exatamente na época que o Robson foi praticamente expulso contribuições, a quantidade de companheiros altamente especializados, por causa das pressões anticientíficas que foram feitas dentro das pressões anticientíficas que foram feitas grandes da Petrobras, essa pesquisa foi muito grande e continua. É preciso diminuir, a gente chamar a atenção continua. Sem uma revolução cultural, onde a ciência da natureza seja valorizada, onde a ciência da natureza seja valorizada, onde o respeito pelas áreas seja mantido, onde o respeito pelos alunos seja mantido, nós não vamos ter nenhum dos desenvolvimentos que os senhores querem. Falam, Roberto, que falou. Vamos fazer outra mesa, né? Boa noite, apresentações do país, as apresentações do nosso país, mostrando o nosso país, a nossa soberania. Eu sou geólogo, eu sou geólogo, 47 anos geológico do Brasil, 47 anos
Obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Terra Brava. Hoje nós temos três instituições ligadas ao Ministério de Energia o sistema de mineração, que estão no serviço geológico, o sistema de mineração, que é o serviço geológico, que faz pesquisa, desafios geológicos, que expõe explorado pela iniciativa. Tem o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, tem o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, e também tem trabalhos minérios, e minerais, separou alguns elementos que elementos 17 elementos. Tanto 17 elementos. A Agência Nacional tem também a Agência Nacional tem a condição de ter continuar essas pesquisas, tem condição de essas três continuar as pesquisas, tem condição de continuar as pesquisas da soberania do Brasil, com a vertente da soberania do Brasil, que no caso hoje, atualmente, já faz algum tempo também, que essas instituições estão abandonadas pelo governo federal. Não tem recursos suficientes, os trabalhos não têm recursos suficientes, colocam pessoas políticas que não têm conhecimento nenhum de geociência, e não tem nessas instituições, a ANP, a ANM, é o coração do sistema de mineração. É eles que regulam a mineração. Mas ele não tem gente. É eles que regulam tecnologia. Mas ele não tem gente para fazer tecnologia mais. Então, criar mais uma empresa. Então, criar mais uma cabide de emprego. Como está sendo na CPR. Cabide de emprego, como está sendo na CPR. Tem também pessoas também, não resolve nada. Não resolve nada. Sabe por quê? Se a gente democratizar, porque temos horário da saída. Sabe por quê? Então, não quero dizer porque temos horário da saída. Então, não quero dizer que empresa, extração mineral, deixa para a empresa, extração mineral, ela tem que ter regulação. Iniciativa privada. O importante é ser ter regulação. O importante é ser ter regulação. Você pode fazer a tecnologia, né, de separação das áreas, de separação das áreas, porque só sai a produção fundamental, já só sai a produção, já com uma, não pode fazer, mandar commodity, não pode fazer, mandar mais commodity. Mas, obrigado. E aí? A idade, viu? Horário prometido era 9h30. A gente conseguiu estender, mas o horário prometido era 9h30. Tem inclusive uma pergunta aqui, ó, da mesa também. Da própria mesa. Posso usar o site da Conferência Secreta, usar o site do Instituto Petróleo, mas como a Conferência do Brasil, vim aqui prestigiar, já como tive a oportunidade de pensar aqui do Estrela, no momento eu sou da área mineral, sou do Laço, o Pedro falou agora, sou da área mineral, sou do Laço, o Pedro falou agora, sou da área mineral. Sou não é como falou, do MCTI, vizinho do Centro, do MCTI, vizinho do Centro, lá na ilha, vai completar 50 anos da arquitetura. Vai completar 50 anos da arquitetura. E fiquei surpreso como as Serrares, eles entraram por aqui também. Fiquei surpreso com como as Serrares, eles entraram por aqui também. Então, vários resumos, eu falo assim, o Brasil não sabe o mundo, fala assim, Aras, o Brasil não sabe o segundo, os Serrares,
desenvolve há muitos anos, o CETEM desenvolve há muitos anos, é insuficiente o recurso para dar um grande, insuficiente o recurso para dar uma planta grande para chegar no tamanho da população, uma planta de outro, então você vê aqui ninguém sabe disso. Em 2000, aqui ninguém sabe disso. Em 2017, aprovou uma lei, o Congresso Nacional, 2% dos imóveis da mineração, que dá para 2% dos imóveis da mineração, para o CETEM. Em 2018, janeiro, até dezembro do ano passado, em 2018, janeiro, até dezembro do ano passado, seria R$1 bilhão somado esse recurso. Pergunta se você tem recebido alguma coisa. Me pergunta se você tem recebido alguma coisa. Temer, o último ano dele, 0. Os 4 no governo Temer, o último ano dele, isso aqui está acabando, os 4 do ano. Não recebeu nada. Então, para vocês saberem, isso aqui está acabando. Existe o centro. Não recebeu nada. Então, para vocês saberem que fala terra rara, existe o centro de economia potencial se desenvolver muito mais do que faz. Tem direito a um orçamento mais por lei, que é 10 vezes mais orçamento que ele tem por lei. Que é 10 vezes mais orçamento que ele tem hoje. A lei, o Congresso já fez isso. Há 8 anos existe. A lei, o Congresso já fez isso há 8 anos. Só que qual a notícia boa? Só para o Executivo não cumpre. É o seguinte, esse PEC que foi aprovado agora acabar na Câmara, é o seguinte, esse PEC que foi aprovado agora semana passada na Câmara, há controvérsia, igual a gente 780, uma coisa controvérsia, igual a gente gosta dos outros. Uma coisa boa, também uma luta de vários dos outros, entrou lá, a cláusula obrigatória, entrou lá, a cláusula obrigatória de perder na minha aprovado no Senado, deve ser. Pela primeira vez, vai ter, se for aprovado no Senado, deve ser não funcionário, então vai ter 20% então vai ter 20% das empresas de mineração privadas serão obrigadas a mineração privadas serão obrigadas a por dentro, internamente ou contratando, seja como é com a dentro, internamente ou contratando, como é com a Petrobras, quando eu fiquei informado, o setor de petróleo, como é que se fez. Bem rapidinho, que a mesa fica voltada. Bem rapidinho. Não, eu queria agradecer Não, eu queria agradecer os dois. O que seria Terra Brás? O rebranding que a Creio já tem. O que seria Terra Brás? O rebranding da CPRM, SGB, você tem uma CPRM, SGB, você tem uma essa dificuldade da gente lá de BR da BR, e a gente tinha essa dificuldade de falar Petrobras pela empresa na verdade, ela Petrobras mudou pela empresa que corre da era BR, apesar de nunca ter trabalhado no dia de trabalhei. Só que apesar de usar, eu queria saber se a Terrabras seria simplesmente você, como conselho, eu queria saber se a Terrabras seria simplesmente você, esses órgãos seriam uma questão de renomear e dar um nome talvez mais palatável, e dar um nome talvez mais palatável, certo? Que os próprios, assim como fizeram agora com o Brasil, que o Brasil, os mais funcionários concordaram que a o Brasil, porque lá em órgãos já existe, mas uma questão de comunicação, de financiamento, os órgãos já existem, e obviamente de financiamento, só isso. Mesa tem uma pergunta para mim. A minha pergunta Mesa tem uma pergunta para mim. É o seguinte, a minha experiência quando eu tive no governo, pelo Estrela, é o seguinte, o governo, pelo Estrela, ouvir pessoas que não estão no governo. O governo precisa ouvir pessoas que não estão no governo. Porque o que está no governo, aquilo é tudo uma trilhazinha já delimitada, funciona assim, trilhazinha já delimitada, funciona assim, você tem ideias novas não chegam, você tem ideias novas não chegam, elas chegam porque elas transbordam, a burocracia às vezes até informa, e a burocracia às vezes até informa. A Petrobras que estava fazendo isso, a Petrobras, se for, a Petrobras que estava fazendo pela direção da Petrobras, se for, pela direção da Petrobras, o presidente, ela vai tratar coisas que estão sendo tratadas aqui, especulações, interesses, estão sendo tratadas possibilidades, especulações, interesses, possibilidades de organizar dentro da Petrobras. Eu sei que é complicado organizar uma empresa estatal, eu sei que é complicado, porque não é uma empresa organizar, coisas que tragam as suas contribuições, levem a coisas que tragam as suas contribuições, aí vai lá, levem ao presidente.
Nós vamos discutir uma tarde, vai lá, 10 isso mexe. Nós vamos discutir uma tarde, o que isso traz, isso mexe. Muitas coisas que eu ouvi, isso traz, entende? Acho que se chegarem lá, pelo menos balança a cabeça. Acho que se chegarem lá, pelo menos balança a cabeça. Eu vou só pegar a dica aqui, eu só pegar a dica que eu bastante fazendo, né? Eu sou um pouco absurdo, trabalho bastante fazendo, né? E tinha uma frase que eu achava genial, tem governo que não tinha uma frase que eu achava genial, tem governo. Então é isso, o governo super bem público, né? Então é isso, o governo super bem público. Ou nos próprios movimentos sociais, ou da sociedade, ou nos próprios movimentos sociais, ou da sociedade. Eu acho que a gente fecha agora. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo. Vou passar muito obrigado. Vou dar mesa agora. Agradecer a todo mundo. Vou passar uma noite espetacular. Vem outros. Acho que foi uma noite espetacular, né? E vem outros também. Não vou falar mais, não. A pergunta do Franklin é central. Não vou falar mais, não. O que você está dizendo? Franklin é central. O que você está dizendo? O Lula está cercado. Entendendo? E a Rosângela. Está vendo? A Rosângela está tentando falar com o Lula. Tem que conversar isso. A Rosângela está tentando falar com o Lula. Era isso. Mas a gente não consegue. Procura, digita no Google parques eólicos, procura, digita no Google parques eólicos do Brasil, achar várias reportagens, tem vídeos documentários, imensos documentários sobre questões sociais, imensos documentários sobre questões sociais. Te respondi tudo? Esqueci, né? Eu fiquei grave. Te respondi tudo? Esse é o meu sonho de curso, grave. Esse é o meu, o que eu tenho. Eu tenho tentado isso. O que eu tenho. Aliás, no 22. Aliás, no 22. Eu estou. Desde o ano passado eu estou. Então, você me surpreende o fato de não querer ser ouvido. Me surpreende o fato. O que eu percebo é uma blindagem intransponível. O que eu percebo é uma blindagem só recebe aquilo que aqueles grupos, que o só recebe aquilo que aquele grupo conseguiu que os 3 anos e quase 4, e eu não consegui em 3 anos e quase. Seria importantíssimo. Seria importantíssimo. Seria importantíssimo. Já tentei. Já tentei. Olha, eu já falei demais, vou ficar por ali. Mas eu acho demais, tem que voltar a insistir. Mas eu acho que posso te dar um conselho de voltar a insistir. Pede ao Estrela um conselho? Pede ao Estrela para fazer isso. Quantos meses tem? Quantos meses tem? Franklin não tem o filme. Você consegue, ô? Franklin não tem seu Consegue. Nós temos um monte de gente lá dele que tem. Quem tiver aí, acesso. Quem sabe, a Universidade de Cidadania pode assistir, quem sabe? A Universidade de Cidadania ajuda, quem sabe? Olha, a Cidadania ajuda, super obrigada, a verdade não é boa. O que é a EBC? O que é a EBC? O grande problema é que a EBC Por que a EBC não tem um projeto para que as pessoas saibam a TV Brasil? TV Brasil a EBC não é só a TV Brasil. TV Brasil é tudo baboseira. Não tem nada, não tem tudo baboseira. Não tem nada, não tem conteúdo. Esse será outro tema. Pronto, já está pautado. Já temos o próximo tema. Já está combinado.